Vou te contar uma história hoje. Há muito tempo, cerca de 5.000 anos atrás, não sei se você sabe, mas existia uma cidade chamada Ur. Ela fica onde é o Iraque hoje, entre os dois grandes rios, o Tigre e o Eufrates. Terra quente, céu aberto, poeiras vermelha, igual naqueles filmes. Ur não era uma cidade qualquer, ela era como se fosse a Nova York da época. Arranha-céus de tijolo de barro, templos que tocavam o céu, um porto que não dormia, ou seja, tudo movimentado. Navios subiam e desciam o rio o dia inteiro, carregado de cobres, metais, pedras preciosas, ou seja, existia ali toda uma movimentação e tinha algo que nenhuma outra cidade tinha. Tinha gente rica de verdade. Quando eu falo rica de verdade, eu não estou falando rica de porcos, de ovelhas, de bois, não. Eu estou falando rica de prata. Moedas de pratas que ficavam empilhadas até o teto. E com essas moedas eles compravam tudo. Compravam terras, compravam palácios, palácios, compravam escravos, faziam festas que duravam até semanas. Todo mundo queria morar em Ur, todo mundo queria fazer negócio em Ur. E foi isso que acabou destruindo a cidade. Por quê? Porque onde tem dinheiro fácil, sempre tem um problema invisível. E esse problema tem nome. Você já viveu ele, eu já vivi ele, todo empreendedor já viveu esse problema. E o nome desse problema se chama bolha. Senta aí que a história vai começar. Vamos entender como Ur ficou rica. A cidade, ela não tinha ouro, não tinha prata, não tinha nada de valor debaixo da terra. O que a cidade possuía era muita comida, mas muita comida mesmo. E naquela época, quem tinha muita comida atraía outras pessoas de fora. Os fazendeiros de eles aprenderam a plantar nos pântanos do Eufrates. Era como se fosse uma tecnologia avançadíssima para a época. Canais de irrigação, diques, comportas. Quando eles descobriram esses métodos de irrigação, tudo que eles colhiam uma vez por ano, eles conseguiram colher 3 vezes mais. Então, houve uma multiplicação dos produtos que eles colhiam. Então, foi aumentando cada vez mais a alimentação na cidade. Então, enquanto as cidades vizinhas elas passavam fome na seca, Ur tinha estoques aí que podiam durar anos. Então, isso atraía muito mais gente. Aí é que entra aquela questão. Se você tem comida e o seu vizinho não tem, o que que você faz? Você vende a comida para o seu vizinho e vende caro, porque ele não tem e está precisando. Um saco de cevada que na cidade vizinha custava uma moeda de prata, em U custava 10. Por quê? Porque todo mundo precisava comer e eles tinham alimento. Ou seja, eles cobravam 10 vezes mais porque eles possuíam o alimento que os outros não tinham. E com essas moedas de prata, Ur comprava tudo. Eles compravam cobre do Afeganistão, compravam madeiras do Líbano, compravam pedras preciosas da Índia. Ou seja, naquela época, os comerciantes de Ur eram os reis do mundo. As famílias mais antigas que controlavam os canais de irrigação, que controlavam os armazéns, eles conseguiram juntar tanta prata que eles nem sabiam mais o que fazer com tanta prata. Construíam casas cada vez maiores, construíam templos cada vez mais altos, pagavam festas cada vez mais caras. Então, as cidades vizinhas, como Ur crescia, eles olhavam e pensavam: nossa, quero ser como Ur.
E foi aí que a coisa foi começando a desandar. Quando os vizinhos viram a riqueza de Ur, eles fizeram a coisa mais humana do mundo. O que eles fizeram? Eles copiaram. As cidades vizinhas, elas começaram a cavar seus próprios canais, elas começaram a plantar suas próprias cevadas, elas começaram a construir seus armazéns. Então aí a mágica acabou. Por quê? Porque não era só Ur que tinha comida, que produzia comida, ou seja, as cidades vizinhas já produziam a sua comida, já faziam suas próprias plantações, ou seja, todo mundo tinha. E quando todo mundo tem a mesma coisa, o que acontece? O preço cai, certo? Um saco de cevada que valia 10 moedas de pratas, logo então começou a valer 5, depois começou a valer 3, depois 1. Ou seja, ele foi caindo o preço. E foi nesse momento que os ricos de Ur cometeram o erro que todo mundo comete. E provavelmente você já cometeu esse erro no seu negócio. Em vez de diversificar, o que eles fizeram? Eles dobraram a aposta. Então, quando eles viram que os vizinhos estavam fazendo a mesma coisa, o que eles pensaram? Ah, se o preço da cevada caiu, vamos plantar ainda mais cevada para que a gente ganhe no volume. Então plantaram, plantaram e plantaram. Só que aí foi surgindo um problema. Os armazéns começaram a ficar cheios e os vizinhos também já estavam cheios, ou seja, era todo mundo querendo vender cevada para todo mundo e ninguém queria comprar porque todo mundo possuía. Aí, você sabe o que acontece quando você tem algo para vender e ninguém quer comprar? É a mesma coisa que acontece quando todo mundo resolve abrir, exemplo, hamburguerias no mesmo bairro, ou quando todo mundo resolve vender a mesma camiseta na mesma plataforma, ou quando todo mundo resolve fazer o mesmo curso online. O que acontece? O preço vai para o chão e quem não tem reserva quebra. E em Ur, a reserva acabou, porque eles tinham gastado todas as pratas em festas, em templos, em palácios. Eles não guardaram nada para a tempestade. E a tempestade veio. E a primeira coisa que aconteceu foi o pânico. Então, um certo dia, os comerciantes acordaram e perceberam que seus estoques estavam cheios e suas caixas estavam vazias. Não tinha mais prata para comprar nada. Não tinha prata para pagar os empregados, nem para comprar comida. As próprias comidas que eles produziam. Parece meio que loucura, né? Estar cercado de comida e morrer de fome. Mas é exatamente isso que acontece quando você tem um estoque parado e nenhum dinheiro em espécie. Então aí começou as execuções das dívidas. Quem tinha emprestado prata para os grandes comerciantes foram cobrar, e quando eles não tinham pratas para devolver, eles tomavam as casas, tomavam os escravos, tomavam as fazendas. As famílias que eram ricas por gerações, elas perderam tudo em semanas. Ah, mas e os pobres? Os pobres, eles já não tinham nada. Eles dependiam do trabalho nos armazéns. E como não tinha prata para pagar os salários, o que aconteceu? Os armazéns fecharam. Resultado, milhares de pessoas desempregadas da noite para o dia. A cidade que nunca dormia, dormiu em silêncio. Os templos continuavam lá, os palácios continuavam, as ruas de tijolos continuavam lá. Não tinha mais comércio, não tinha mais movimento, não tinha mais vida. Então virou uma cidade fantasma. E o pior de tudo, os vizinhos que tinham copiado eles quebraram. Por quê? Porque eles também plantaram a mesma cevada.
Ou seja, eles caíram ali no mesmo erro. Foi então aí a primeira crise em cadeia histórica. Tudo por causa de uma bolha, tudo por causa de um produto só, tudo por não terem um plano B. Agora senta aí que eu vou te mostrar como essa história de 5.000 anos atrás acontece aí na sua rua, no seu bairro, no seu negócio, na sua vida. Mas antes de tudo, se inscreva no meu canal, deixe seu comentário, diz aí o que você achou, o que você está achando. Deixe seu like, comente e compartilha para que a gente possa atingir outras pessoas. Lembra da moda do hambúrguer artesanal que eu comentei há minutos anteriores? Pois é, em 2015 todo mundo abriu hamburgueria artesanal. A cidade inteira ela vendia hambúrguer de costela com cheddar e recheio de pimenta. Em 2018 a metade faliu. Por quê? Porque saturou. Todo mundo vendendo a mesma coisa. Ninguém se preparou para o momento em que o cliente fosse se enjoar do, do hambúrguer. Quer um outro exemplo? É a bolha dos produtos digitais. Na pandemia, todo mundo resolveu vender cursos online, e-book, planilhas milagrosas, promoções de R$ 27, R$ 29,99. Em 2022, o mercado virou. E quem não tinha uma lista de clientes fiéis ou produtos complementares quebrou. Por quê? Porque o mercado virou. Quer um outro exemplo? É um negócio que depende de um único cliente. Isso é clássico. Digamos que você tem um cliente que paga 70% do seu faturamento e de repente esse cliente atrasa ou troca de fornecedor. Ou você abre falência ou o seu negócio desaba em 30 dias. Por quê? Porque você dependeu de um único produto e um único comprador. Então, a lição que as tabuletas de argilas diurnos deixam e que a gente insiste em esquecer é essa. Se você tem apenas um jeito de ganhar dinheiro, você está a um acidente de distância de ruína. Isso vale para todo mundo, para mim, para você, para nós. O agricultor de Ur plantava sua cevada. O comerciante de Ur vendia sua cevada. O rico de Ur emprestava prata para a cevada. E quando a cevada morreu, Ur foi junto. Então, o que isso nos remete? Que não sejamos mais um Ur, dependemos só de um produto para vendermos, só um produto para angariarmos dinheiro. No próximo episódio, nós vamos dar um salto no tempo. Nós vamos falar de quê? Da primeira inflação da história, quando um rei resolveu imprimir dinheiro de um jeito mais absurdo que você possa imaginar. Ah, mas e o povo? O povo, ele se virou de um jeito que você não vai acreditar. Agora, se você quer entender por que o preço das coisas sobe do nada e o que você pode fazer para não ser pego de surpresa, ative o sininho, ative as notificações, já comenta o que você quer ouvir, deixa seus comentários, deixa sua opinião, que quem sabe num próximo capítulo a gente comente a sua pergunta. Digo isso porque a história da economia ela sempre se repete e quem conhece o passado ganha dinheiro no futuro.